Olá, muito boa noite para você. A partir de agora, ao vivo pela TV Com, canal 36 da NET e da Via Max, Estúdio 36. A banda gaúcha de maior visibilidade hoje no cenário nacional, Cachorro Grande, faz show esta noite em Florianópolis. Mas antes, músicos passam aqui no estúdio para conversarmos sobre o 5º álbum nos 10 anos de carreira da banda de rock. Conheça hoje a história de um dos mais tradicionais restaurantes de Florianópolis, criado há 3 décadas por um italiano, que por causa de um amor veio morar no Brasil. Eu falo da macarronada italiana e de Ezio Librise. Além disso, o programa ainda recebe o escritor Flávio José Cardoso, que lança Sopé, um livro de contos e crônicas ilustradas por Tércio da Gama. E no Ano Internacional da Astronomia, Galileu Galilei é personagem de um grande espetáculo que estreia no final de semana na capital. São 40 pessoas envolvidas na produção da peça de Carmen Fossari. Tudo isso a partir de agora, aqui no Estúdio 36. Pois é, e o programa de quarta-feira começa sempre com dicas de beleza para você. É o quadro Fuse em Casa. Hoje você vai aprender a fazer a colocação de rolos, aqueles para bobs mesmo, para enrolar os cabelos. Tudo isso em casa, bem facinho. Aprende aí os segredos dos profissionais. Fuse em Casa. Dicas de beleza. A nossa dica Fuse em Casa de hoje ensina você a modelar seu cabelo com rolos. Apesar da aparência de cabelo seco, esse cabelo foi lavado só com shampoo, seco, com secador muito à vontade e retém um certo grau de umidade. Agora, você separa as seções mais ou menos do tamanho do rolo que você escolher. E para isso, a dica dos rolos de velcro são sempre uma excelente opção, porque torna o trabalho muito fácil. Faça uma seção mais ou menos do tamanho do rolo, coloque o rolo ligeiramente afastado da raiz e enrole. O ideal é que você não sobreponha os fios, dessa forma nem de grampo você vai precisar. Se a Solange dispuser de uma fonte de calor, ela vai deixar por aproximadamente 10, 15 minutinhos trabalhando com o próprio secador de mão mesmo e depois é só soltar, ela vai ter ele com muito mais movimento, volume. A Solange também comentava comigo o quanto foi fácil, mais fácil do que ela imaginava, já que foi a primeira vez que ela faz. Então fica aqui a nossa dica do Fuse em Casa de hoje, bobs, cabelo lavado e mãos à obra. Fuse em Casa. Oferecimento Fuse Cabeleireiros e Estética. Beleza que vem de dentro. Legal, né? Toda quarta-feira tem Fuse em Casa com dicas dos profissionais para você fazer em casa rapidinho antes de uma festa, ensaiar no final de semana para depois estrear de repente numa segunda-feira linda, maravilhosa. Ou lindo, maravilhoso também, algumas dicas valem também para homens. Vamos lá, começando as entrevistas ao vivo do programa de hoje. A banda gaúcha que concorre no final do mês ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock faz essa noite a primeira apresentação do disco Cinema em Florianópolis. Comigo estão integrantes da Cachorro Grande. Bem do meu lado está o baixista Rodolfo Krieger. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom, Camila? E o vocalista Beto Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bom. Sejam bem-vindos, meninos, aqui ao Obrigado. Estúdio 36. Vocês vão acompanhar a premiação do Grammy? Eu acho que nós vamos estar na estrada no dia. Na verdade, a premiação vai ser em Las Vegas, né? E a gente está numa loucura aqui também, infelizmente a gente não vai poder ir. Mas com a indicação, vocês recebem convite para participar da festa também? Sim, da festa sim. Deve ser super legal, Nossa, né? deve ser Deve ser sensacional. incrível, mas o Erasmo vai, então... Vai representar o vai rock representar nacional. o nosso rock e vai ganhar, né? Eu votaria no Erasmo. No Erasmo Carlos, Claro. com um álbum de rock. Mais do que merecido, né? Pois é, como é que vem para vocês, depois de 10 anos de carreira, uma indicação para uma premiação internacional? O que eu vou dizer? Quem me disse isso, eu estava almoçando e veio uma pessoa e falou, meus parabéns, vocês estão concorrendo lá. Eu pensei que eram os outros prêmios da TV de música, né? Tipo MTV, então, legal, Multishow. pois é. Legal, Mas como foi assim, uma pessoa, um anônimo? Sim, uma pessoa veio me parabenizar e o meu produtor, que era para ter me avisado, não me avisou. Vocês estão concorrendo ao Grammy Latino. É mesmo. Com o Erasmo Carlos, eu fiquei mais feliz de estar concorrendo junto com o Erasmo, que é um grande ídolo nosso, da minha infância, e até hoje é referência para nós, os discos dele, e ele também como pessoa, do que essa como se diz, do que está concorrendo. Mas dizer, mesmo assim é uma grande honra. Claro, imagina. Mas não para pensar assim,
Depois desse tempo todo, o que está acontecendo, a gente nunca tem tempo para parar para pensar. Por que está acontecendo isso? Melhor que continue acontecendo. É verdade, Rodolfo. Vocês estão numa correria agora de lançamento do disco Cinema. Vamos começar a falar desse álbum com a referência do título. Por que Cinema no nome do álbum, de um álbum de rock? O disco, na verdade, foi uma série de fatores. Na verdade, quando o Beto e o Gross, nosso guitarrista, eles estavam finalizando o disco, no disco ele tem vários efeitos, por exemplo, sonoros, de telefone, Sonoplastia, gaivota e várias coisas. Daí, numa brincadeira dessas, o Marcelo falou pro Beto, falou, pô, de repente o nome do disco pode ser Cinema. Daí virou assim e acabou virando. Quer dizer, todos os discos ele tentou pôr o nome de Cinema. Entendi. Todos os discos. Daí quando ele falou isso, brincando, assim, já desistiu, eu falei, ganhou. Esse vai. Tem adoramos o nome na hora, a gente ligou para todo mundo. O que tu acha de Cinema? Daí legal. E depois que o nome do disco ficou Cinema, a gente sabia que iam perguntar, a gente inventou daí vários motivos do porquê Cinema. O outro é porque em algumas letras, eu e o Gabriel, que escrevemos algumas músicas juntos, a gente tirou de filmes. Assistindo filme na estrada ou dentro do hotel e olha que situação interessante, a gente começou a se dar conta que a gente não precisa escrever só sobre nós. Que filmes, por exemplo, inspiraram? Eu estava vendo, nesse caso tem uma música que é Amanhã, inspirada no Mar Adentro, que é com Javier Bardem. E o final do filme, pesadíssimo, e no final do filme... E a música é pesada, é triste, melancólica, não? Não, ela fala sobre um diálogo quase no final do filme, quando ele está se despedindo. E aquilo me sensibilizou muito, eu consegui passar para a música. E fala sobre uma coisa positiva dentro de um filme que é sobre morte e tal. Então, não é pesado a música nem a letra. E a sonoplastia que vocês botaram na música, porque não sei se vocês ouviram, lembrei agora, o Rory Drexler colocou telefones e ruídos de plateia no último disco dele também. Já foi lançado há um tempo. E ele tem toda uma explicação filosófica para isso e tal, das pessoas participando. E em cada show que ele faz, ele capta na própria cidade uns ruídos da rua e tal. Por que vocês botaram? Qual é a explicação filosófica? No caso dele, quase uma instalação, né? Então, ele vai chegando na cidade e se apropria. Isso é muito mais interessante. Mas vocês têm uma explicação filosófica para as gaivotas e para os telefones? Isso veio tudo coisa do momento, nada foi calculado. Quando nós abrimos eu estava junto com o produtor, ele abriu um livro com todas as sonoplastias, a gente começou a brincar. Coisa que os Beatles fizeram no Sgt. Pepper's, no Magic Mystery Tour. Não querendo comparar, não me entendam errado. Não, é referência, mas é coisa que a gente gosta. Uma coisa que a gente gosta. E a gente queria uma explosão no final de uma música, a gente não conseguia achar. Então a gente conseguiu achar uma explosão, misturamos com vários outros sons. Vocês fizeram tudo com técnica de sonoplastia de rádio mesmo. Como se estivesse fazendo sonoplastia de um filme. Foi quando a gente viu, pô, estamos fazendo cinema dentro do estúdio. Que legal. E aí fechou tudo a ver. E o que tem cinema? O que o álbum traz? Olha só, nunca a banda teve tantos compositores. Hoje os 5 integrantes estão compondo de igual para igual. Nos primeiros discos ficava mais a cargo de mim, que sou o vocalista, do Gross, que é o guitarrista, aquela coisa que as bandas... Lennon McCartney, Jagger Richards, aquela coisa que as bandas cultuam. Sim. Hoje não, hoje todos compõem. E mudou muito a sonoridade do disco e ficou muito mais próximo do que a gente sempre quis fazer.